Fala galera, estou aqui ao vivo, não sei nem se alguém vai assistir isso necessariamente, mas eu fui encorajada por algumas pessoas a partir de um post que eu fiz no Instagram sobre clareza e responsabilidade. Inclusive postei uma coisinha aqui no Facebook para as pessoas. Eu fui encorajada a falar sobre esse tema um pouquinho no Facebook para quem quisesse ouvir sobre ele. E esse post vai ser todo em português. English people, this post is gonna be in Portuguese this time. I can have another one in English in future if you guys want to. E eu posso fazer depois em inglês também, caso tenha necessidade. Gente, eu li uma coisa no Instagram hoje, um post, que falava o seguinte: quando eu digo se cuida, eu queria dizer se você deixar, eu cuido de você. E eu li esse post e fiquei horrorizada, horrorizada, horrorizada com essa fala. Como que quando eu falo para alguém se cuida, o que eu quero dizer é se você deixar, eu cuido de você. E aí eu fiz a seguinte afirmação: precisamos parar de romantizar a obscuridade e o medo de sermos nós mesmos. Precisamos dizer o que de fato queremos dizer. E quando queremos dizer outra coisa, que claramente digamos essa outra coisa. Clareza é liberdade para mim e é liberdade para o outro. Então, quando eu falo se cuida, eu quero dizer se cuida mesmo, seja responsável por si, pelas suas escolhas, seja consciente, valorize-se, priorize-se, perdoe-se, cuide-se, enfim, milhares de outras coisas. Por que que eu tô fazendo por que que eu fiz esse post? Porque a gente continua tentando romantizar e tornar bonito, fofo e legal, falta de clareza no mundo. E quando a gente fala sobre comunicação, qualquer que sejam as formas de comunicação, se eu não posso ser clara e transparente com o que eu estou sentindo, com o que eu estou pedindo, com o que está acontecendo, como que eu posso esperar que as pessoas me ouçam e elas entendam que eu sou uma pessoa responsável, autêntica e capaz de lidar com as dores, com as necessidades, com as vontades, com qualquer outra coisa? Então a gente está vivendo num mundo e num século extremamente doente, porque as pessoas não são capazes de trabalhar internamente o medo da autenticidade, sabe? O medo de poder ser você mesmo e falar aquilo que você tem para falar de fato. Eu sei que existe. Não estou considerando aqui se você é uma pessoa mais empática, menos empática, se você é legal, se você está sendo gentil. Eu estou falando do fato de você acreditar e entender que você é você e que se você espera que o universo te ouça, se você espera que as pessoas te ouçam, ou te ouçam de verdade, não é só te ouvir, não, te ouçam de verdade e entendam o que você está manifestando, como que você pode se comunicar com as pessoas de maneira subjetiva, indireta, falaciosa, misteriosa e estranha? Então, como é que eu posso falar para uma pessoa, se cuida? E o que eu quero dizer, na verdade, é que se você deixar, eu cuido de você. Se você deixasse, eu gostaria de cuidar de você. Se você quer cuidar da pessoa, você não pode falar para a pessoa se cuida. Você tem que falar para a pessoa, eu gostaria muito de cuidar de você. Isso é possível? Tem espaço? Então, assim, galera, eu fico horrorizada assistindo post de Instagram, as pessoas postando milhares de coisas e todo mundo curtindo de formas aleatórias. Então, eu só preciso ter um nome meditacional aqui, um nome holístico, e as pessoas vão lá e curtem. Não é, vamos parar para analisar os posts que a gente vem curtindo. Esse post que eu estou analisando é uma cena, é um texto de um livro, é uma frase de um livro, que eu nem sei de quem é o livro. E eu estou fazendo análise do post simplesmente pelo post. Tudo bem? Eu não estou falando do livro, da intenção do livro, eu estou falando só da imagem de uma frase que foi retirada do livro, sem contexto nesse sentido. Mas se eu parar para pensar, independente de contexto, quando eu digo se cuida, eu queria dizer se você deixar, eu cuido de você, eu não estou falando o que de fato eu queria falar. Então, assim, eu venho falando muito sobre isso, sobre comunicação não violenta. Quando a gente fala sobre comunicação, empatia e responsabilidade, a gente precisa saber que para que as pessoas entendam que nós somos responsáveis por nós e que elas podem confiar no que a gente diz, seja isso um sim ou um não, eu preciso ter a capacidade de dizer o que eu quero dizer, para que as pessoas também tenham a capacidade de falar.
Eu não sei se está um pouco confuso o que eu estou falando para vocês. O timing do vídeo passou, né? O timing, o vídeo no Insta, ele faz mais sentido, talvez. Mas o que eu estou querendo falar um pouquinho para vocês é o seguinte: como que a gente pode esperar que a nossa sociedade seja menos doente, menos obsessiva, que as pessoas possam de fato confiar uma nas outras, criar conexão, evitar expectativas exageradas, projeções no futuro, se o que nós falamos, na verdade, não é o que nós queremos dizer? Então, eu falo que quero beber água, ai, estou morrendo de sede. Ao invés de pedir necessariamente água para alguém, ou então eu faço pedidos que não são claros, né? Foi o exemplo que eu dei no Insta. Quando a gente está falando de comunicação não violenta, e a gente fala sobre as 4 etapas, né? Que é o fato, a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido ele tem que ser claro. Então, assim, eu tenho que conseguir pedir para o outro o que eu realmente quero pedir para o outro. E eu não posso, por exemplo, em muitos posts, em muitas coisas que a gente lê, eu falei, vai embora, mas eu queria que você ficasse. A gente acha isso romântico, eu achei fofo, porque eu falei, vai embora, e a pessoa ficou comigo, porque eu queria que ele ficasse. Então, porque você falou, vai embora. A gente está construindo um século de doença porque as pessoas precisam adivinhar quais são as necessidades reais por trás do que você está falando, porque as pessoas não podem confiar que você diz o que necessariamente você está manifestando ou querendo. Então, assim, eu estou falando um pouco sobre isso como paixão, um pouco sobre como curiosidade, só para compartilhar também, porque a gente não tem como criar uma sociedade onde as pessoas são autorresponsabilidades e elas têm responsabilidades afetivas, se elas de fato não conseguem lidar com as pessoas de forma autêntica e clara. Por isso que eu falo que uma das coisas que, para mim, é mais importante na vida, além de autenticidade, liberdade, tudo se mistura um pouco, é clareza. E nem sempre a gente tem, de modo muito direto, a clareza do que a gente quer, do que a gente está sentindo. A gente se confunde, a gente não sabe. Mas pelo menos quando você não sabe, a confusão ela é real. Então, quando eu falo eu não sei o que eu estou sentindo, eu realmente não sei o que eu estou sentindo. E isso é a verdade. Então, assim, clareza não é necessariamente você ser capaz de pontuar uma coisa muito específica e que só você que só você sabe dizer. Ah, desculpa, gente, me distraí aqui com o meu celular tocando. Mas, por exemplo, clareza não é só você saber especificamente o que você quer. Não saber o que se quer e conseguir comunicar isso para as pessoas, porque existe uma confusão interna, é clareza também. Por quê? Porque você dá para as pessoas a oportunidade delas escolherem ficar ou ir embora, ou te ajudar, ou partir, ou sei lá, sentarem confusas com você, ou se questionar. Então, assim, eu não sei, galera, tem me cansado um pouco assistir esses posts de confusão mental, onde as pessoas acham bonito e acham até fofo, acham romântico e sensual quando você faz um pedido, demonstra alguma coisa e as pessoas recebem de volta, ou as pessoas reagem de volta de modo contrário. Então, assim, eu vou ficando, as pessoas vão ficando cada vez mais felizes porque o outro foi capaz de adivinhar o que você queria quando você não teve a coragem, porque isso requer coragem, né? A coragem de real de dizer, eu queria tal coisa. Ah, mas e se o outro não quiser? E se o outro não gostar? E é muito intimidador, e eu tô com medo de falar, e eu tô não sei o quê. Então eu não digo nada, ou então eu espero um momento que eu possa criar forças através de como eu faço meu trabalho interno, como é que eu faço meu desenvolvimento pessoal. Eu faço meditação, eu faço yoga, eu vou dançar, eu leio, eu whatever, eu travel, eu viajo. O que que eu faço para fazer um desenvolvimento interno, um desenvolvimento pessoal que seja real, que seja autêntico e que, ao mesmo tempo, consiga fazer com que eu me manifeste no mundo de maneira mais. Como é que eu posso falar? Eu não quero usar a palavra clara e nem a palavra transparente, mas de maneira mais real, é real mesmo. Estão entendendo, galera? Eu não tô aqui querendo dizer que eu sou a dona do pedaço, a mulher mais esclarecida e transparente. Não tem nada em mim que eu não tenha me enganado, errado. Enfim, não é isso. É exatamente por eu estar no processo de engano, de erro, que eu estou no processo de me autoconstruir e tentar acertar. Então, assim, eu não tô aqui para servir de guru, para ser a melhor. Pelo contrário, eu tô tão cagada, eu tô tão cagada, mas com tanta vontade de estar limpa, de estar certa, de ser.
mais verdadeira, ser mais autêntica, ser mais livre, ser mais eu, ser mais justa, que eu tô podendo falar sobre isso, porque o que eu quero para as pessoas é o que eu quero para mim, na verdade. Então, o que eu tô querendo aqui agora é que eu consiga, através desse vídeo e dessa mensagem, me incentivar a ser mais objetivo. Foi o exemplo que eu dei também no Instagram sobre o MEC, né? Sobre as nossas relações com os nossos filhos, nossos pais, nosso marido, nossa mulher, enfim. Sejam elas monogâmicas, não monogâmicas, familiares, amorosas, enfim, de business, de trabalho. Como é que eu mantenho essas relações? O que eu faço para manter essas relações? Então, eu preciso fazer pedidos que sejam objetivos e claros. Então, por exemplo, o que eu dei o exemplo da comunicação não violenta foi o seguinte: eu chego em casa e eu quero a casa arrumada, e para minha casa é uma bagunça, e eu falo, cara, eu não aguento vendo essa bagunça, eu quero que a casa esteja arrumada. Não adianta eu fazer o pedido para outra pessoa de casa arrumada, porque casa arrumada, o conceito de casa arrumada ele é muito genérico, ele é muito amplo. Então, eu posso entender que casa arrumada é tudo no lugar, mesmo que sujo. Tô dando um exemplo muito bobo. E o meu marido, meu parceiro, meu filho, meu companheiro com quem eu divido minha casa, o meu roommate, qualquer pessoa, pode entender casa arrumada como casa limpa e não necessariamente como tudo no lugar. Então, assim, eu não posso supor que o outro tenha o mesmo entendimento de mundo que eu. E é por isso que quando a gente fala do pedido na comunicação não violenta, que a gente fala de clareza verbal. Então, por exemplo, eu gosto da casa arrumada. E casa arrumada, para mim, é as coisas no lugar, geralmente, assim, de modo razoavelmente limpas. Isso é casa arrumada para mim. E isso ainda não necessariamente torna tudo muito claro, tá? Eu só estou tentando trazer um pouquinho mais de objetividade para o meu pedido. Então, quando eu chego para alguém e eu falo, você pode me arrumar, me ajudar a manter a casa arrumada? Eu preciso dizer para as pessoas quais são as condições que exemplificam o que é uma casa arrumada para mim e o que seria satisfatório para mim a necessidade de uma casa arrumada. É o mesmo que a gente fala, eu me sinto muito sozinha, queria que você fosse mais participante na minha vida. Me sinto muito solitária. Queria muito que você participasse mais, fosse mais presente. Ai, gente, isso é muito comum, né? Queria muito que você fosse mais presente na minha vida. Mas o que é presença? Como que você manifesta a presença na vida de uma pessoa? Cada ser humano na vida vai interpretar a presença de um modo. Alguém que tem uma vida muito corrida e mal para, por qualquer razão que seja, se você aparece na vida dela uma vez na vida, ela já sente sua presença. Agora você tá de férias, bicha, você não faz nada da sua vida, você não faz uma atividade, você tá dentro de casa olhando pro futuro assim, esperando chegar o dia de amanhã. E a pessoa aparece na sua vida, sei lá, vem te visitar na sua casa uma vez por semana, você fala, pelo amor de Deus, eu nunca te vejo. Você não é uma pessoa presente. Como que essa pessoa não é uma pessoa presente se ela veio só uma vez na sua vida? Se a mesma pessoa só apareceu uma vez na sua vida, porque é a sua condição existencial que delimita o que para você é presença ou não. Então, por exemplo, se você estivesse super ocupado, uma vez na vida que a pessoa aparece para você, como uma mensagem, vem te visitar, de qualquer coisa que seja, você acredita que ela é presente. Agora, quando você está fazendo nada, a presença, parece que você precisa de mais presença, de mais manifestação de presença. E como que a presença se manifesta para você? E você precisa dizer isso. Você não pode ficar falando para a pessoa assim, não, tudo bem, não precisa aparecer não, tá tudo tranquilo. Então, você está falando para a pessoa que está tranquilo, que ela não precisa aparecer, que a vida está ótima, mas você está esperando que ela entenda que, na verdade, você quer que ela apareça mais. E não só isso, você quer que ela saiba como que ela tem que aparecer. Isso é absurdo, gente. Isso é absurdo. A gente continua construindo fofura, romantismo, embelezamento em adivinhação. As pessoas não são pagas para saber hipnose, sabe? Elas não são pagas para saber de fato o que a gente precisa e como a gente precisa. Então, posts como esse, quando eu falo para você se cuida, o que eu quero dizer é que eu gostaria. Como é que é o nome? Vou até ler de novo. Vou ler de novo, gente, que isso aqui para mim é um suicídio existencial. Quando eu digo se cuida, eu queria dizer: se você deixar, eu cuido de você. Isso aqui não existe. Se o que você queria dizer é se você deixar, eu cuido de você, eu teria dito isso. Olha só, se você deixasse, eu cuidava de você, hein? E não se cuida. Porque se cuida, naturalmente quer dizer que eu tô pedindo pra pessoa sozinha, autorresponsavelmente, se cuidar. Enfim, galera, esse post aqui, eu sei que ele tá com muita paixão, eu sei que ele tá cheio de coisa. Eu tô cheia de coisa para falar sobre esse post, mas é porque cada vez mais eu vejo pessoas admirando.
e incentivando, encorajando atitudes que não são claras. E a partir do momento que elas fazem isso, elas não podem exigir do outro responsabilidade ou responsabilidade afetiva, no sentido de que essa exigência não faz sentido. Porque o outro não tem total consciência do que necessariamente aquilo representa para você. Então, assim, eu não estou falando de como nós vamos nos comunicar, qual é o termo, se eu vou ser mais gentil, se eu vou ser mais áspera, se eu vou ser uma pessoa mais doce. Eu não estou falando do modo comunicativo, sabe? Não estou falando da tonalidade, da voz. O que eu estou falando é simplesmente para a gente trabalhar um pouquinho a nossa coragem, trabalhar um pouquinho esse medo da nossa vulnerabilidade, porque a gente tem muito medo do que o outro vai dizer, então a gente fala o que o outro quer ouvir, ou o que a gente acha. Opa, deixa eu mexer aqui. Ou o que a gente acha que o outro quer ouvir, e aí começa um jogo de suposição que vira uma bola de neve, e quando a gente vê, no fundo, ninguém confia em ninguém. E ninguém confia em ninguém porque ninguém acredita que o que o outro está falando é de fato a realidade. Então, se a gente passar a construir um mundo que seja um pouquinho, mesmo que com todas as dificuldades, seja um pouquinho mais real, mais autêntico, e a gente fale de fato o que a gente pensa, mesmo que a gente pense errado, isso vai garantir que quando eu queira corrigir esse meu pensamento, eu falei alguma coisa que agora que não tem nada a ver com quem de fato eu sou. Mas eu estou numa fase que eu falei, quero que todo mundo morra. Sei lá, tô dando um exemplo. Quero que todo mundo morra. Aí eu falo um troço desse, out of nowhere, na minha cabeça, e eu começo a manifestar isso, sei lá por quanto tempo, sei lá de que modo. E aí depois eu falo, gente, essa não sou eu não quero que todo mundo morra. No momento que eu quero que todo mundo morra, e que não é uma manifestação do meu sentimento de fato, por mais que ele não seja real e não dure, eu posso voltar e falar, gente, eu estava completamente enganada, meus sentidos estavam tomando conta de mim, eu estava à flor da pele, mas eu não quero que todo mundo morra, pelo contrário. Então eu começo. Desculpa, gente, foi o correio, eu acho que bateu aqui na porta da minha casa. Mas quando eu começo a me corrigir, as pessoas vão entender que aquela correção que eu faço do que eu falei ou do que eu fiz é tão real quanto qualquer outra coisa que eu estou tentando fazer no mundo. A gente começa a perceber que todos nós estamos em processo de autoconstrução, processo de busca, e aí vai ficando muito mais fácil. Vai ficando muito mais fácil, inclusive, eu me construir tendo que desconstruir coisas que eu fiz e falei no passado. Porque eu vou criar o quê? Credibilidade. Gente, então assim, esse post poderia ser sobre milhares de coisas. São todos assuntos que eu amo de paixão. Eu não vou me estender muito mais nele, já vai fazer 17 minutos que eu estou falando, mas a minha ideia real aqui com esse post é tentar incentivar as pessoas verem que é romântico, é legal, é bonito, é cuidadoso, é gentil, quando a gente fala de fato o que a gente quer falar, quando a gente manifesta o que a gente pensa de verdade. Não necessariamente de forma grosseira ou de forma gentil, porque eu não estou falando do como, mas eu estou falando da autenticidade do que a gente diz. A gente começa a dar liberdade para as pessoas, e é por isso que eu falo, né? Clareza é liberdade para mim e é liberdade para o outro, porque o outro vai saber onde é que eu estou existencialmente e vai poder fazer uma escolha mais justa, né? Assim como eu também já vou estar delimitando onde eu estou, inclusive eu vou poder fazer uma reanálise mais justa. É aqui mesmo que eu quero estar ou eu quero reconstruir esse espaço? Tudo bem? Então é isso, galera. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. A galera já me conhece. Eu não estou preparada, como sempre. Eu venho fazer vídeo do jeito que eu estou, gente, com roupa de malhar. Botei só esse casaco aqui, que nem é meu, é do meu marido, só para dar aquela disfarçada. Mas a ideia mesmo é a gente incentivar. Vocês não precisam compartilhar esse vídeo, nem tem um canal no YouTube, nem nada, mas incentivem que as pessoas consigam se manifestar e vamos começar a valorizar essas pessoas. Para que quando a gente fale que não é não, não seja não. E para quando a gente falar sim é sim, sim seja sim. Para que a gente não deixe as pessoas acreditando que quando a gente fala não é não, será que talvez é sim? Ela disse que não para mim, mas eu acho que no fundo ela quer. As pessoas não precisam mais passar por um mundo onde elas tenham que adivinhar o que a gente quer. Porque talvez no não é não, ou não, eu estou usando uma questão feminista aqui, né, em defesa das mulheres, mas pode ser qualquer outra coisa, porque não é o tema central desse vídeo. Mas a questão é que quando a gente fala não é não para qualquer coisa, as pessoas comecem a confiar que de fato é não. Porque não adianta eu falar só não é não em questões relacionadas às minhas defesas humanas, mas no meu dia a dia, quando eu falo que quer comer um hambúrguer e eu falo não, na verdade eu estou querendo que a pessoa me dê um pedacinho daquele hambúrguer. Então, assim, eu tenho que levar isso para todos os níveis da minha realidade, né? Então, quando eu falo, tá com fome? Eu falo, não. Você
Fala, quer comer? Quero. Sim. Quer esse bife? Aí você fala não. Aí você fica assim, olhando assim, ó, esperando a pessoa fazer uma doação. Quer esse bife? Não. Deu vontade de comer o bife? Fala, pô, cara, tá me dando vontade de comer esse bife agora. Tá mudando aqui. Isso também é clareza, né? Então a gente começa a entender a própria mudança de forma muito mais orgânica, com menos peso e com menos sensação de mentira, né? Porque as pessoas ainda não acreditam que quando a gente desfaz alguma coisa que a gente disse antes, ou quando a gente se modifica, ou quando a gente erra e reconstrói, a gente mentiu antes. Ah, mas antes você falou que não queria o bife. Mas eu realmente não queria, mas agora eu vi o bife aqui, senti esse cheiro e realmente me deu vontade de comer. As pessoas vão começar a entender que essa é uma mudança orgânica e natural das suas vontades. E não uma mentira premeditada que você estava querendo falar para enganar aquela pessoa. Mas até a gente construir esse mundo, gente, leva tempo. Só que se a gente começar hoje, independente da idade que a gente tem e do que a gente está fazendo, se a gente começar isso hoje, com certeza a gente constrói um mundo mais saudável, mais mentalmente estruturado, mais sincero e, quem sabe, um mundo melhor de fato, né? Então é isso, galera. Sei lá porque eu tô fazendo esse vídeo. Tô pensando até em postar essa porcaria no YouTube. Obrigada, obrigada por quem assistiu a live aí, por quem tá vendo. Espero que isso seja realmente alguma coisa que ajude vocês de alguma forma na vida, ajude as relações de vocês e vou falar pra vocês compartilharem se quiserem, não porque eu tenho canal, mas porque eu tô pensando em fazer um canal no YouTube. Gente, eu não sei, eu tô com isso na minha cabeça. É que eu não sei como o quê. Mas se quiserem compartilhar, compartilhem, porque a razão de eu estar fazendo esse vídeo foi o fato de algumas pessoas entrarem no meu Insta, assistirem o meu story sobre o tema que eu tava comentando, que era exatamente esse tema, e pedirem pra eu fazer um vídeo mais oficial, né, no Facebook que pudesse ser compartilhado. Então é isso. Obrigada, galera. Espero que vocês tenham um ótimo dia. E isso que eu tô falando é verdade, vem do fundo do meu coração. E que a gente possa se comunicar em breve, né? Quem sabe eu faço esse vídeo em inglês também. Enfim, veremos, tá bom? É isso, galera. Beijo, vejo vocês em breve. Bye, bye. Agora, como que eu termino isso? Que eu não sei. Vamos lá.